tarde. Pessoal, boa tarde. Vinícius, boa tarde, meu amigo. Salve. Pessoal, mais uma entrada surpresa aí, né, na live Instagram, mas é coisa rápida, né, até por conta do horário, mas para deixar registrado mesmo. Geralmente esse horário o pessoal tá todo mundo trabalhando, né? Tá dando para vocês verem aí o título da live, né? Já tem mais ou menos uma semana que eu lancei aí no Instagram, coloquei lá na aba da bio, né? Eu coloquei um formulário. Se vocês entrarem lá na bio, vai ter um formulário, mais especificamente para o pessoal, né, que já adquiriram em algum momento nesses anos, né, uma pintura mediúnica e que deseja de certa forma, né, também tem isso, né, caso tenha tido alguma experiência, né, alguma experiência que a pessoa ache válida compartilhar. Eu deixei isso bem aberto, né, até para não ter a obrigatoriedade de se identificar caso não queira, né? Também tem isso, porque é uma coisa muito muito pessoal, né? A pintura uma pintura mediúnica e mais especificamente uma pintura de um mentor, uma expressão mais elevada sua, é uma coisa muito pessoal até, né? Uma das coisas que eu sempre falo é sobre os benefícios que é você ter, né, uma pintura mediúnica, uma pintura seja do seu mentor, seja de uma expressão sua mesmo, né, o quanto é importante e o quanto é benéfico. Eu já publiquei alguns textos, né, que vocês conseguem ter acesso aí no feed aí do Instagram, no próprio site mesmo, você tem um link, mas na verdade vai ser direcionado para cá, para o Instagram, né, tratando alguns pontos importantes. E entre eles, né, essa conexão, né, essa facilidade, essa melhor conexão, aproximação de você com o seu mentor, mentora, guardião, guardiã, né, que a pintura ela proporciona. E aí eu já havia comentado em algumas lives anteriormente, né, sobre o meu campo de pesquisa, né, o que eu venho trazendo como pesquisa na universidade, né, no curso de licenciatura em artes visuais. Eu estou mais perto, né, estou prestes a me formar em licenciatura em artes visuais, e no decorrer de todo o processo da faculdade, né, as produções acadêmicas, sempre esteve muito presente a questão da espiritualidade, muito presente mesmo nos trabalhos, seja um trabalho escrito, algum trabalho escrito em que a gente tivesse que tratar alguma coisa pessoal, ou mesmo uma produção artística, né? Então, esteve sempre muito presente isso. Isso eu já falei em lives, né? Já falei bastante em live. Uma das lives em que eu dou mais detalhes é a live que eu gravei com o Erelinho, né, no Sementes das Estrelas, que é sobre o processo, né, como é o processo, como foi o processo. E aí, entre isso vem a questão da própria resistência em tratar do tema na academia. Para quem já tem alguma formação, que está se formando, né, possa ser que sinta uma determinada pressão, quando se trata de tema espiritualidade, algo ligado à espiritualidade no sentido acadêmico. É bem complicado isso. Então eu acabei tendo
bloqueio, né? Bloqueio mesmo de falar sobre, de tratar sobre. Apesar de estar presente alguns elementos nos trabalhos artísticos, né? Trazer isso como pesquisa foi um processo bem profundo mesmo. É uma coisa que eu costumo falar. O que determinou mesmo assim, né? Fizesse com que eu realmente agarrasse com as duas mãos, né? Realmente abraçasse isso foi esse período de isolamento mesmo, né? Esse período em que muitos tiveram que se voltar para si, né? Um período muito assim, né? É muito voltar para dentro, é um período em que você vai ter que reavaliar muitas coisas da sua vida, coisas que você acreditava antes hoje já não fazem mais sentido e vice-versa. É abrir mão de determinadas coisas e costumes para abraçar outros, ter que escolher, né? Então tá muito ligado a essa questão da escolha. E esse período foi importante tanto para trabalhar mais, focar mais nesse trabalho que eu venho desenvolvendo, né? Como vocês podem acompanhar aí nas redes. Não posto tudo, claro, né? Os trabalhos que vocês veem aí no Facebook, no site mesmo, ou até no Instagram, são trabalhos que eu tenho permissão de publicar. Há outros que não podem, não têm essa permissão, então, consequentemente, não publico, não mostro ao público, né? Mas é um processo que está sendo muito prazeroso para mim, tratar de uma coisa que eu gosto, né? De uma coisa que realmente faça sentido na minha vida, que contribua, porque tem muito isso, né? Então, devido a isso, eu estou fazendo, né, agora essa pesquisa em artes visuais sobre pintura mediúnica. Então, é um trabalho é um trabalho muito autobiográfico, né? Um trabalho muito autobiográfico. Tem essa questão da minha trajetória enquanto artista, tem a questão da minha produção pessoal, mas é um trabalho que está aberto também, até para que faça sentido, né, essa pesquisa também. É algo muito novo para a academia, principalmente no curso de artes visuais, tratar desse assunto, pintura mediúnica, né? Então, consequentemente, né, vai ter outros artistas em que eu vou ter que vou fazer entrevistas, vou entrevistá-los, vamos conversar sobre como foram suas vivências, né, como foi o seu processo pessoal. Eu tenho quase certeza de que há muitas semelhanças no processo de cada um, mas isso, né, eu pretendo trazer para dentro da pesquisa, né? Então eu vou entrevistar alguns artistas, esses artistas são brasileiros, né? São todos brasileira, né? Não são só homens, tem mulher também artista, né, que trabalha nesse meio, e já estão todos contactados, né? Estão só aguardando realmente o momento em que eu vá fazer, né? Vá organizar essa entrevista com eles. E vai ser muito interessante, né? Eu pretendo fazer, enfim, contribuir da melhor forma possível, né? E que esse trabalho ele possa auxiliar, né? Abrir caminhos também para outros artistas ou pessoas de outro ramo, né? De algum outro curso, mas que tenha um tema muito semelhante, voltado para isso, né? Espiritualidade. Então é isso, pessoal. Então, assim, as pessoas que já têm em mãos algum trabalho, porque eu tenho esse Instagram já tem muito tempo, já tem bastante tempo que eu tenho esse Instagram. Antes ele tinha um outro nome, né? Boa tarde para quem está chegando, pessoal. Antes ele tinha um outro nome, né? Era o nome da minha regência, né? Era Adjunto ao Valan, né? O nome do meu ministro no Vale do Amanhecer. Mas acabei mudando para meu nome Avatar, né? Mas muitos dos que já receberam algum trabalho, né, pode não estar por dentro, né, da mudança da minha assinatura, né, por pintura.
os trabalhos anteriores, né, de 2015 até 2020, até determinado tempo ali de 2020, eu estava assinando como Jane Alves, que é o meu nome civil, né? É o nome de batismo, nascimento. Mas a partir daí, né, eu passo a assinar como Caureon, que é o nome avatar. Então, os trabalhos que vocês veem aí podem achar com as duas assinaturas, tanto nesse perfil como no Facebook. Então, consequentemente, as pessoas que receberam antes disso podem estranhar a mudança da assinatura, pode não reconhecer que é o mesmo artista, se trata da mesma pessoa, até porque também tem a questão da mudança do trabalho. Porque, digamos, eu não estou fazendo só o que eu fazia antes, né? Agora, a pintura mediúnica, eu tô canalizando seres, mentores, guardiões, de várias vertentes, né? De várias religiões, doutrinas. Está sendo assim agora. Isso eu já expliquei também anteriormente. Mas caso também vocês, né? Também, olha só a hora, vai ficar gravada essa live. Mas caso vocês conheçam alguém que tem algum desses trabalhos, né, alguns vocês podem verificar no próprio Facebook, né, no meu perfil do Facebook, tem álbuns lá, né, de trabalhos que foram publicados, e vocês tenham contato com alguma pessoa dessa, seria de grande ajuda avisar essas pessoas, né, de certa forma. Claro que, como eu falei, não é obrigatório, né, você dar um depoimento. Isso é apenas para pessoas que realmente percebeu alguma mudança. Seja uma mudança no padrão vibratório, seja uma mudança energética, tanto no sentido de sua casa, do seu lar, ou das coisas relacionadas a você, que também tem isso, eu já escrevi sobre isso, né? O padrão energético no ambiente, né? E também tem a questão de se essa pessoa ela materializou esse trabalho, né? Porque os trabalhos, como vocês sabem, eu faço a arte digital, né? É uma pintura digital. Eu utilizo de uma mesa e utilizo uma caneta, e é como se eu estivesse trabalhando no suporte papel, tela, né, para pinturar óleo sobre tela, né? Mas é necessário que a pessoa materialize esse trabalho, né? Se possível, naquele momento. Também tem isso, não é uma coisa obrigatória, mas vai ser muito mais benéfico se ela materializar, ou seja, se ela imprimir esse trabalho e colocar no seu ambiente. Eu explico sobre isso em alguns... Tem um texto aí no Instagram sobre isso. Mas é isso, pessoal. É mais para ficar registrado mesmo essa live. Olha só a hora que eu gravei, né? A maioria das pessoas estão trabalhando. Eu não estou com tempo no momento para estar também planejando uma live. Antes eu até colocava de vez em quando uma postagem prévia que teria a live tal dia, tal horário. Agora está meio corrido para mim, porque além dos trabalhos que eu tenho que entregar, né? Claro, é uma coisa que eu não posso forçar, eu já expliquei isso também, né? Que trabalho, pintura mediúnica não funciona dessa forma, né? Não é forçando o processo, porque não é qualquer... Eu não vou estar inventando, né? Então não é forçar o processo. E tem também a questão da pesquisa, né? Que está me tomando muito tempo. Ô Juan, boa tarde, meu querido. Tudo bom? Pois é, pessoal, para quem chegou agora, que pegou pela metade aí a conversa, né? Vai ficar gravada também, é coisa rápida mesmo. Eu estou mais explicando aqui, né? Como está aí o título da live, sobre essa pesquisa, né? Então, a pesquisa que, se Deus quiser, vai ser maravilhosa, vai contribuir bastante, e futuramente eu pretendo publicar essa pesquisa como livro, então adaptar ela para que ela seja publicada como livro, porque eu já havia falado para vocês anteriormente, também em alguma live, né? E tem aí a publicação do artbook, né? Do livro, do álbum que vai vir... uma série de pinturas que já foram feitas, né? Então, no momento estou selecionando essas pinturas por tipo, né? Claro que vai estar tudo no mesmo álbum, né? No mesmo livro.
vai estar tudo no mesmo livro, não tem como eu fazer uma publicação por tipo, por exemplo, publicação é artbook, pretos velhos e pretas velhas, caboclos. Não dá, eu não tenho esse acervo todo para fazer um bom volume, né? E nem tenho todos esses com permissão para publicar, também tem isso. Então, eu vou fazer tipo aquele exemplo que eu mostrei a vocês em algumas publicações e fiz até um sorteio, né? Que foi esse aqui. Eu mostrei em algumas lives. Aqui foi apenas um teste, né? Aqui reúne algumas artes, né? E aqui foi só um teste. Primeiro, eu não pretendo fazer nesse formato horizontal. Eu quero fazer ele num formato vertical, no tamanho em média próximo a A4, se não A4, né? No tamanho de uma folha ofício A4. É um tamanho bom, né? Visível. E, enfim, aqui foi mais para testar a qualidade do material, a qualidade da impressão, que ficou maravilhosa mesmo. Papel próprio, né, para esse tipo de publicação. Então, com teste, para ver como ficaria. Eu gostei bastante desse aqui. Mas o que eu vou fazer, né, vai ser uma coisa mais elaborada, né? Possivelmente, não sei, capa dura, tenho que ver porque o custo é muito alto, né? O custo para também depois ter que repassar pelo valor final, né? Fica muito alto o valor, mas depende. Possa ser que, dependendo do projeto, eu consiga fazer duas versões, a versão capa comum e a versão capa dura. Não sei, vamos ver, né? Aí tudo é projeto. Sim, Vainer, esse aqui, ele tem poucas ilustrações, né? Porque, como eu disse, foi só um teste, tem 26 páginas e as artes estão duplicadas, né? É pequeno, né? E aqui, infelizmente, não dá para ver, mas ele traz um trecho da informação. Pelo vídeo não dá para ver, claro, mas assim, você pegar o livro na mão e ler, né, você consegue ver visivelmente. O projeto não vai ser assim, tá, pessoal? Esse aqui é porque eu não foi uma coisa que eu fiz e não estava sabendo como lidar, porque eu estava com a edição, a possibilidade de edição muito limitada mesmo. Mas a ideia é que venha a arte em um lado e no outro venha a descrição, a biografia falando sobre aquela pintura. Olá, Daniel, boa tarde. Então a ideia é essa, entende? Venha a arte de um lado e na folha de trás venha a biografia, enfim, alguma coisa sobre aquela pintura em específico. Então aqui foi mais um teste mesmo. Então tem poucas ilustrações, eu selecionei poucas ilustrações para fazer esse. Selecionei poucas mesmo. Alexa, muito obrigado. Elis, obrigado. E aí, pessoal, é isso. Esse trabalho também ele vai estar anexado, né, nessa pesquisa, né? Eu tô vendo como é que eu vou fazer, né? Porque primeiro tem que terminar o TCC, né? Terminar a pesquisa do TCC, ver a questão da banca, né? Porque ainda eu vou qualificar. Essas artes que estão aqui, pessoal, todas elas estão aí estão publicadas, tá? Como eu falei. Pronto, aqui, ó. Estão vendo a descrição, ó. Entende? Então vai ser uma coisa bem mais organizada. Eu vou ver bem direitinho. Mas aqui foi só um teste para ver como ficaria a qualidade do... Pessoal, esses dias eu postei a família Élfica, né? Família lemuriana élfica. Dos elfos lá, maravilhosos, né? Que são, enfim, a realeza, né? Foi um processo, né? Uma experiência muito legal, muito interessante. E o mais rico ainda porque foi uma experiência compartilhada, né? Ou seja, era eu de um lado, né? Eu aqui no interior do Ceará e Neva lá em Curitiba, né? Então, uma experiência compartilhada maravilhosa. E aí tá aí, né? Vocês já devem ter visto as artes que eu publiquei, tem o texto lá no site do Sementes.
também, né, ficou. E isso, eu falando com vocês agora, eu lembrei dessa arte aqui que eu fiz em, acho que foi 2017, esse aqui. Eu fiz ele em 2017 e somente em 2020 é que veio as informações sobre ele. Eu já tinha um nome, né? Mestre Teólogo. Eu já tinha o nome dele. Mas não tinha informações sobre ele. E aí Neva trouxe as informações sobre ele. Foi muito legal. Vou até ler aqui rapidinho. Esse aqui, tá? Teólogo, mestre Teólogo. É um lemuriano da Terra Interna. Lemuriano também. Professor de ética, filosofia e concentração. Na antiga Lemúria, foi um grande sacerdote do templo da filosofia que existia lá. Um deles, né? Essa parte é importante. Um dos templos que existia lá. É um ser muito amoroso e atencioso. Aquelas pessoas que gostariam de melhorar sua concentração podem chamar por ele e terão um grande apoio. Em outra encarnação, ele foi Danhat, um dos que estiveram próximos ao Buda. Ele mantém um corpo físico na Terra Interna e, quando precisou encarnar na fisicalidade, manteve o corpo em uma câmara na Terra Interna, assumindo a encarnação e, quando esta termina, né, retorna ao corpo em Agartha, semelhante ao que acontece em Avatar. Ou seja, um corpo fica em estado de criogenia, como se diz, né? Bem interessante. Então aqui é um lemuriano falando com vocês, ó, da família lemuriana, e tá aqui um lemuriano. A diferença é que lá são elfos, né? E assim vem trazendo essas histórias também, esses trechos muito, muito importantes. Quem lembra de Eragon? Eragon ainda eu pretendo fazê-lo, né, completo, o corpo inteiro, mas agora não dá, o irmão vai ter que esperar um pouquinho. Pois é, pessoal, é isso. Né? O foco está sendo essa pesquisa. Ayrton, boa tarde, meu amigo. O foco está sendo essa pesquisa, né? Está falando bem, graças a Deus, né? A minha orientadora está ajudando bastante também nesse processo, que também tem isso, né? Você a encontrar um orientador que te entenda, né? Isso foi um grande problema, né, para mim. Foi um bloqueio muito grande, né? Você tratar de espiritualidade, né? Tratar de arte mediúnica dentro de uma universidade, dentro de um curso de artes visuais, é bem delicado mesmo, né? Mas é justamente aí onde alguém tem que começar, né? Seja nem que vá para a fogueira depois, né? Mas alguém tem que começar. E está sendo isso, né? Está sendo um trabalho muito prazeroso. Está sendo um trabalho onde eu vou ter uma possibilidade de consultar algumas outras fontes. É um trabalho que a sua validação, né? Um trabalho em que a sua validação ela depende muito do olhar do outro, da experiência do outro, né? Então é muito isso o trabalho de uma arte mediúnica, uma pintura mediúnica, se for o caso. Pintura, desenho mediúnico. Então depende muito do olhar do outro, né? Então eu não tenho como influenciar você a ter uma experiência extrafísica, né? Extrasensorial. Eu não tenho como influenciar você a ter essa experiência. Isso é uma coisa que você pode ter ou não ter. Isso também vai de cada um. Mas o interessante desse trabalho é isso. É a mesma coisa. É uma coisa que eu até relato na pesquisa. Como foi para mim, né? Para mim foi ter o contato com o trabalho do Mestre Jorge. Um trabalho maravilhoso que o Mestre Jorge, ele é um artista bem respeitado aqui de Crato, né? Da cidade de Crato. Crato, Ceará. Então é um trabalho muito respeitado dele. Ele foi, assim, o meu contato que me motivou bastante, né? Porque não foi um trabalho que... Primeiro, eu não conhecia o Mestre Jorge. Eu ouvia sobre ele, né? Consegui o contato dele, que na época não tinha esse negócio de... Quer dizer, estava chegando, né? O WhatsApp, essas coisas, mas... Estava chegando, mas ainda não tinha nem contato com o WhatsApp direito. Mas aí
ele não tem esse contato com tecnologia, era mais ligação. Hoje em dia é uma briga você conseguir contato com ele, bem complicado, bem desligado da tecnologia mesmo. Mas na época eu entrei em contato com ele, liguei para ele, né, falando, tentei imaginar como seria ele, né? Solicitei a pintura de um dos meus mentores, né, que é um mentor cigano Juan do Oriente Maior. E daí, alguns dias depois, eu recebi a pintura e, assim, na verdade, quem confirmou fui eu, não ele. Que, assim, ali era realmente Juan. E assim vai, pessoal, é assim que funciona com esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de trabalho, tem muito disso. Não que vá ter uma receita pronta, né? Não vai ter uma receita pronta, faça isso para isso. Não. Cada um tem a sua forma, né? Tem as suas sincronicidades. Os sinais que os mentores enviam são diversos. E podem vir de diversas formas, né? Pode ser através de um sonho, uma intuição, pode ser através de uma placa que você vai passando na rua, uma imagem que aparece de repente no computador, um trecho de uma frase ou de um livro que você está lendo. Então, as formas como eles se comunicam são diversas, né? Então, é bem isso mesmo. Então, desde já, eu agradeço aí o pessoal que entrou rapidinho. Eu sei que está todo mundo ocupado essa hora, né? Justamente, Alice. Pois é, justamente. Tia Neiva, então, Vainer, Tia Neiva, mais no início do meu processo, mais no início mesmo quando eu estava desenvolvendo esse trabalho, né? Estava realmente levando à frente, foi tanto que por diversas vezes eu quis desistir do trabalho. Quis desistir de pintar os mentores, até porque eu iniciei pintando apenas os mentores da corrente indiana, né? Os mentores do Vale do Amanhecer. E por diversas vezes eu pensei em deixar de lado, porque a pressão psicológica, a vibração era muito grande, né? Era muito grande. Porque, enfim, o julgamento até umas horas, ataques até umas horas, até ameaça mesmo, ameaça. Já falei isso para alguns. Até isso já teve, né? E no início foi bem complicado mesmo. Hoje em dia, eu não tô nem aí, não ligo. Né? Não tô nem aí, eu não devo satisfação. Eu não devo... Enfim, é isso. Se resume essa palavra, eu não devo satisfação. Eu não estou obrigando ninguém, né? As pessoas muitos procuram porque sentem uma conexão. E hoje você tem essa possibilidade de se conectar a alguém. Tem conexão. Então tem muito disso, né? Mas a tia, ela se apresentava mais no início do processo. Hoje em dia faz muito tempo, nem lembro. Mas no início sim. No início, uma das pessoas que eu mais recorri foi Tia Neiva, né? Tia Neiva, o próprio Pai Seta Branca, que é meu mentor, né? Recorri bastante, até porque eu disse, será que isso é para mim? Será que eu devo fazer isso? Né? E com o tempo veio as confirmações, é isso mesmo. Cabe a você seguir, esteja preparado porque vai vir provocação de todos os lados e assim vai, e assim foi. Então é muito isso, né? Mas hoje em dia, pessoal, não ligo não tô nem aí. Foi do tempo. Não posso ser esponja das incertezas e aflições dos demais, não. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Eu não entendi, Gomes. Mais seres masculinos? Assim, Gomes, por exemplo, ontem eu postei um rascunho, né? Que foi bem rápido mesmo, eu nem sei quanto tempo eu levei para fazer aquele rascunho ali. Deve ter levado uns 10 minutinhos ali, não sei. Ontem eu fiz um rascunho, mas era um ser feminino, né? Eu entreguei esses dias
eu nem sei se foi seguido, chegou a ser seguido, mas as artes que eu entreguei esses dias eram todos seres femininos. E aqui eu estou fazendo, não nesse momento, né, porque eu dei uma paradinha, dei uma pausa aqui, mas o que eu estou fazendo para entregar é feminino também, é uma expressão feminina. Pois é uma expressão feminina. O próximo que eu vou fazer, o próximo já é masculino, mas é isso aí. No meu caso eu sigo a ordem, né? A ordem do agendamento, né? Quando o pessoal pede um orçamento e confirma esse orçamento, ela entra no agendamento do mês. Inclusive, esses dias ainda está aberto, possivelmente até dia 20. Possivelmente até dia 20. Hoje é dia quanto, Matheus? Possivelmente até dia 20 esteja aberto a agenda, né? Todos os meses, meus mentores chegam e falam, filho, abre a agenda e fecha a agenda. É assim que funciona. É tanto que vocês já devem ter visto uma variação, né? Geralmente eu abro dia 15, já teve dia que eu abri dia 1º. Então é porque chegam e dizem, abre a agenda e assim vai. O trabalho que eu faço ele é todo assim, na base da orientação mesmo. Porque eu particularmente sou bem desorganizado. Sou bem desorganizado mesmo. E isso influi também até na questão do valor de troca energética financeira, né? No valor financeiro de uma obra, né? Porque eu sinceramente não fazia ideia assim de quanto cobrar por um trabalho. Então eu recorri aos mentores. Então até essa questão dos números, a gente vai tratar aí como um número, são os mentores que passam. Filho, para tal trabalho é assim, para trabalho assado e assim vai. E eu estranho, né? Hoje em dia eu estou mais tranquilo quanto a isso, mas no início para mim foi aquele choque de realidade, né? Porque eu ainda estava muito naquela crença limitante, né? Da escassez, né? Só com o tempo é que eu fui entender como é que funciona realmente. Nessa questão de você realmente vibrar numa abundância, né? Pagar uma conta de luz agradecendo por estar pagando aquela conta de luz, ou seja, de ter possibilidade de pagar aquela conta de luz e não, eu vou ter que pagar essa conta de luz, né? Porque é uma coisa essencial. Então é tipo isso agora, né? Tá sendo assim, é um exercício, né? Eu não vou dizer a você também a vocês que eu estou 100% engajado e conectado, não. É um aprendizado constante mesmo, constante. Então, até isso foi esse processo. Ô Ailton, gratidão, meu querido. Obrigado mesmo. Sandra. Gomes, eu não sei te dizer, Gomes. Eu não tenho nenhuma informação sobre isso, não. Eu percebi nesse último mês mesmo, que muitas pessoas que solicitaram um orçamento de uma pintura de um mentor, né, apareceu bastante seres femininos, masculinos e femininos, inclusive, porque é uma coisa que é certa, né, muitos já devem saber, é que a gente nem sempre vai ter somente um mentor, pode ter vários mentores, pode ter uma dezena de mentores, né? Eu mesmo, Maria, pode ter uma dezena de mentores, cada um com uma especialidade, auxilia você em determinada coisa e assim vai. Então, eu vi bastante apresentação, né, de seres femininos, de expressão feminina, e dos dois, mas realmente tem muito masculino, né? Mas os porquês, quem sabe, né? Também tem isso. E lembrando também que o mentor ele traz a energia necessária para aquele momento, né? Traz a energia necessária para aquele momento. Sei lá, você precisa trabalhar seu sagrado masculino, você precisa trabalhar seu sagrado feminino, também tem isso. O meu avatar,
Então, Wagner, o meu avatar, quando eu recebi, eu fiquei assim. Primeiro vem aquele choque, né? Veio aquele choque, porque choque de realidade, né? Realmente eu não sabia assim, o que é que eu estava esperando, né? Bem, sei lá. Que a gente cria também muita expectativa. Isso é uma tendência muito grande da gente, né? Enquanto humano, né? É criar expectativas, realmente... Aí você começa a imaginar coisas, né? Então, quando eu recebi a minha cosmobiografia, para mim, no primeiro momento, foi um choque, assim, eu tive que diluir aquelas informações. Assim, é uma coisa que é difícil de explicar. Mas, por exemplo, nossa, é uma roupagem de um centauro. Bruna, boa tarde. É uma roupagem de um centauro. Nossa, não que eu não acredite assim em centauros. Claro que sempre, enfim, esses seres, né, sempre para mim fizeram muito sentido. Mas foi assim um choque mesmo. Nossa, um centauro. Mas aí, enfim, continuei a leitura, né? Continuei a leitura e as coisas foram se ligando, se confirmando para mim, fizeram muito sentido e a gente sente realmente. E quando chegou no final da leitura da cosmobiografia, meu Deus do céu, eu chorava feito uma criança, né? Porque tem uma mensagem pessoal do meu mentor, né? Era um dos meus maiores medos, assim, era, sei lá, estar largando o Pai Seta Branca, né? Sei lá, como se fosse um filho pródigo. Então sempre tive muito essa preocupação e isso me bloqueou bastante. Até entender, né? Que hoje em dia até eu falo isso que você não deixa de ser filho quando você deixa de morar com seus pais. Você continua sendo filho, você continua sendo filha. E, enfim, foi um banho de lágrima mesmo, foi maravilhoso. Aí vem, primeiramente, antes de tudo, a minha total confiança no trabalho, na entrega de Neva. Né? O trabalho dela eu acompanho, né? Dela até então, quando antes era Gabriel Raio Lunar, né? Eu acompanho bem antes. Eu conheço muito antes do Sementes das Estrelas. E eu acompanho o trabalho, né? Desde dessa época dos Sementes das Estrelas. Então eu sei a seriedade, eu sei da entrega dela, eu sei muita coisa do que ela já passou para trazer esse canal cristalino, né? Então, primeira coisa é essa. Eu confio plenamente no trabalho dela. É uma pessoa muito amorosa. E segundo é porque com o passar dos dias, porque é aquela coisa, é um processo de ancoramento, né? Você tem um contato com o seu eu superior, que o Avatar ele é um eu superior seu, né? Ele é aquele mais presente naquela sua encarnação. Vem a parte do ancoramento, né? Das energias, né? É uma consagração. E aí com o tempo veio realmente o alinhamento, vamos dizer assim, veio o alinhamento. E passado desse primeiro momento, que eu não sabia assim o que exatamente eu estava sentindo, aí veio aquela sensação de plenitude, de orgulho mesmo pela minha origem. E hoje em dia, meu Deus, entende? É uma questão de empoderamento mesmo. Empoderamento mesmo. Foi maravilhoso, maravilhoso. E eu gostei bastante porque ele tem... Quem não viu ainda a cosmobiografia, pode pesquisar a cosmobiografia, tá, pessoal? Colocar esse nome aí, né? Caurion, Euron, ou só Caurion, Avatar PVSE. Vou colocar assim no Google, vai aparecer. E como é um avatar do PVSE, vocês vão ter acesso, né, vocês vão ter acesso à cosmobiografia, né? Dele / eu, né? Então é um ser muito poderoso, né? É um ser muito amoroso também. É um ser que é rígido quando é necessário ser rígido. É um ser que só a presença já demonstra uma certa autoridade, mas não aquela autoridade no sentido de rebaixar ninguém, apenas porque é uma presença realmente. Eu achei muito interessante. Muita coisa fez sentido, né?
Uma delas é, eu acho que esse trabalho que eu estou fazendo, a pesquisa acadêmica, tem tudo a ver. Porque uma das coisas que tem na Cosmo, né, é sobre o equilíbrio entre o físico e o espiritual. É uma coisa que tem lá na Cosmo, inclusive eu estou lembrando agora porque você perguntou. Né, e para mim está fazendo todo sentido essa pesquisa que eu estou trazendo, né? Ailton, eu nasci em Juazeiro, Bahia, só nasci, tá? Mas minha vida foi entre Pernambuco e Ceará. Eu viajei muito, né? Viajei muito com meus pais. A gente sempre trabalhou no comércio, né? E vivia viajando. Às vezes não estava dando certo num lugar, ia para outro e vice-versa. Para cima e para baixo. Já morei em Juazeiro do Norte, e Juazeiro do Norte é aqui pertinho, 30 minutos de distância. Juazeiro, Crato, Barbalha, Pernambuco, Belém de São Francisco, Buíque, que é Pernambuco também, e assim vai. Então fomos lá e cá, até se estabilizar. Nesse momento eu moro em Barbalha, interior do Ceará, ao lado de um parque aquático maravilhoso, só não vou lá. Mas é isso. Gomes está perguntando, com essa pesquisa você está fazendo o que? Está fazendo o que consegue sentir? Então, Gomes, tem que ter um equilíbrio, né? Porque eu não tenho abertura total para estar fazendo tudo que eu pretendo fazer, né? Tem que realmente fazer sentido na academia, né? Então eu vou ter certas limitações, né? Mas basicamente, por ser um trabalho de artes visuais, eu tenho liberdade para tratar até de um sentido poético, se eu quiser, mas que não é o caso. No meu caso, apesar de eu ter lançado esse formulário em que as pessoas que já receberem em algum momento uma pintura poder compartilhar, porque geralmente elas falavam comigo, né? Recebi a pintura, já tinha uma confirmação, às vezes a confirmação era antes de receber a pintura, e assim vai. Apesar de ter isso, eu precisaria de uma coisa mais oficial, tá entendendo? Mas ainda não sei exatamente se isso vai entrar na pesquisa. É mais um levantamento, porque o foco realmente é o fazer artístico. Então, nesse caso, o foco, o ponto forte realmente é a vivência de outros artistas que trabalham assim como eu e que estão ingressados em outras realidades, em outros lugares, com outras vivências também. Entende? Ou seja, é tanto que não está... Por exemplo, tem o artista que está ingressado no Vale do Amanhecer. Tem um artista que está ingressado na Umbanda e está muito ligado ao xamanismo. Tem artista que é mais universalista. Então, tem muito isso também, entende? A pesquisa é mais isso. Fazer esse levantamento. Então, Ailton, no dia que eu desenhei, eu sempre gostei de dragão. Na verdade, eu não sei se assim as pessoas não tem como não gostar dos dragões, né? Apesar do cinema sempre procurar colocá-los como um ser negativo e que precisa ser morto, combatido, né? Sempre é assim, né? Infelizmente. Mas pra gente tem que entender que tudo nessa vida tem a questão da dualidade, né? Então, tanto tem os seres que trabalham para a luz, como tem os que não, né? Então, a mesma coisa são os dragões, grandes guardiões. E eu quando eu fiz a pintura do Eragon, que eu não estava foi uma pintura que eu não estava nem planejando. É as coisas que acontecem. Eu não tenho total controle, né? Foi uma pintura que eu comecei a fazer depois de ter parado para descansar de um trabalho que eu estava fazendo, uma encomenda, né? Uma coisa que não tinha nada a ver. Então, nessa pausa, para descansar um pouco, porque você está ali trabalhando direto, cansa muito, é desgastante, né? Eu comecei a fazer a pintura dele, aquele retrato, vamos dizer assim, dele.
E foi assim. E depois disso, já teve outras experiências, né, que eu não posso compartilhar no momento com esses seres. Ele já se apresentou algumas outras vezes. Ele já se manteve também à disposição de quem quiser se conectar com ele. Eu já coloquei isso em texto, a pedido dele, né? A pedido dele, que no caso não fui eu que canalizei, que isso fique bem claro, tá, pessoal? A canalização das mensagens, aí quem costuma fazer, nesse caso dele, é minha esposa, né? Ela tem um perfil chamado Lunara, aí no Instagram e no Facebook. Então, algumas coisas funcionam dessa forma, cooperativa, né? E aí, no caso do Eregon, ele deixou essa mensagem, né? E esses dias eu postei essa mensagem na internet, foi bem interessante. E as pessoas começaram a comentar que um dia antes, 2 dias antes, realmente teve um contato com ele, chamou por ele, pelo nome dele, teve experiências relacionadas que confirmou bastante algumas sincronicidades, enfim, essas coisas que acontecem, né, no meio. Eu achei muito interessante. Então, assim, eu tenho uma afinidade muito grande, mas eu não... Ontem, na live da Neve, ela falou sobre os animais de poder, e os dragões estão incluídos nesse animal de poder, né? Eu não sei, vamos ver quando eu for fazer qual será o meu, né? Eu fico meio receoso assim de estar induzindo um querer, não sei, vamos ver como é que vai funcionar. Mas amo demais os dragões. É tanto que o agrupamento de Eregon, que ele tem um agrupamento, tá, pessoal? Eu vou ter que retratar os outros dragões do agrupamento dele, mas eu só vou fazer isso quando eu fizer a pintura dele de corpo inteiro, que eu não fiz. Eu fiz só ali a cabeça, né, a face, o rosto, enfim, só para, enfim, que é a parte principal, né, mais importante para um contato visual com a entidade, com o ser. Isso que nome lindo, Vinícius. Pois é isso, pessoal. Então, ontem Nevinha, né, lançou os animais de poder, né? Eu acho que hoje já deve estar no site de tecnologias, não sei. Ela trouxe 77. Daí iam ser 50. E quando ela estava perto de terminar, o pai pediu para ela trazer mais para fechar em 77. Só que ela deixa bem claro, né? Que tem bem mais. Existem bem mais. Mas seria humanamente impossível ela trazer todos os animais de poder. Então ela trouxe aqueles que trazem, que estão mais presentes, não sei nem se a palavra é mais presente, mas que se afina com a maior quantidade de pessoas e que trazem uma energia, porque são arquétipos, né? E que trazem uma energia mais próxima daquela pessoa, do propósito daquela pessoa. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui, Rainer. Esse perfil aí, ó. Ela é extremamente tímida, né? Então, vocês não vão nem encontrar a foto dela, não. Esse perfil aí. Então, meu trabalho, ele basicamente funciona dessa forma. Ele é muito colaborativo e eu acredito que essa é uma forma também de assegurar uma autenticidade também. Não que eu esteja preocupado em provar que o que eu faço é um trabalho cristalino, é um trabalho verdadeiro. Não, né? Porque não que eu queira provar isso. Não tenho mais essa preocupação em estar tendo que provar. Não tenho que provar nada, como disse o Pai João. Mas é um trabalho muito assim, entende? Às vezes tem seres em que eu mesmo trago a informação. Quando é um processo que eu quero agilizar um pouco mais, ou que também não depende de mim, eu a consulto ou consulto Neva e fica assim, nesse vai e vem, entende? Também Neva não tem o tempo do mundo para estar me atendendo, né? Como se diz. É uma pessoa muito querida, mas ela tem todo um compromisso.
Então ele está rezando, e às vezes é uma energia que ela não tem acesso, e Neva tem, ou Neva até aquele momento não, e ela tem, e assim vai. Então tem muito disso. Tem coisas que eu estou aqui fazendo e não conto para ela, e no outro dia ela chega contando que teve um transporte, um sonho, alguma coisa do tipo, e quando eu vou mostrar, tá aqui a arte que eu fiz, e assim vai. Então tem muito disso, entende? Então assim vai. O Eragon é um dos exemplos, né? Eu trouxe a canalização imagética dele, né? Trouxe a imagem dele, a parte em que ele traz informações, quem traz é ela. E assim vai. Funciona dessa forma. Então até pedi para ele, né, quando ele puder, falar um pouquinho sobre ele, né, na medida do possível, né? Tô esperando, que também não é no nosso tempo, né? Tudo é no tempo deles. Quando ele tiver um tempinho, ele fala sobre. Pessoal, eu vou ter que encerrar a live. Elis, o que tu apagou? O perfil dela, para quem quiser visitar, é esse aqui, tá? Ela faz leitura akáshica e leitura de baralho cigano. Apesar que baralho cigano tá bem complicado para ela atender. Por conta porque a gente tem duas crianças em casa, né? Eu já falei isso antes. Eu tenho 2 meninos. Um vai fazer 6 anos e o outro é um bebê. Aí tem 1 ano e pouco. Aí, ou seja, para baralho cigano, para ela atender é complicado. Porque ele não ia deixar. Já a leitura akáshica é possível. Ela consegue atender sim. Então ela faz isso. Esse é o trabalho dela. Ah, Elise, entendi. Ah, e outra coisa, pessoal. Enquanto eu estou falando com vocês, está passando aqui o mantra da cristalização, né? É um mantra maravilhoso que está... ele foi adaptado para violão, né? E é um mantra que tem 4 horas e 44 minutos. Então, às vezes eu coloco aqui para o ambiente, né? Para estar auxiliando no ambiente, porque ele reverbera pelo ambiente, pelas pessoas que transitam, né? E ajuda bastante. E geralmente quando eu estou canalizando eu coloco música, me ajuda bastante, entende? O tempo passa voando, menino. É maravilhoso mesmo. Meu povo, eu vou ter que me despedir de vocês, a não ser que vocês tenham alguma pergunta. Mas eu vou ter que me despedir para cuidar. E para quem está esperando a sua pintura, pessoal, para quem está esperando a sua pintura, em breve vai chegar a vez, tá? As que eu posto como eu falei, as que eu posto no Instagram, Facebook, é porque a pessoa me deu permissão, porque eu peço permissão, tá, pessoal? Não posso sem a pessoa deixar, não. Isso eu já expliquei antes, né? É mais no sentido, se for no sentido artístico, for levar nessa questão artística, autoral, tudo mais, eu teria direito a fazer isso. Mas por ser um trabalho espiritual, é um trabalho que diz muito sobre a pessoa, eu peço permissão, tá? Então, quando a pessoa não se sente bem ou precisa de um tempo para ancorar e se achar que é assim, né? Então, eu respeito o tempo da pessoa, tá? Mas as pessoas que estão esperando, tenham um pouquinho de paciência, que em breve vocês irão receber. Porque não depende de mim a agilidade do processo. Vai depender muito do ser, do tipo de energia, se é uma pintura busto, se é uma pintura corpo inteiro, da fisionomia ou dos ornamentos que tem na pintura. Tudo isso influencia no trabalho. E outra coisa também é que eu procuro sempre estar melhorando o trabalho, tecnicamente melhorando o trabalho. Então eu não vou entregar qualquer coisa, tá, pessoal? Então tem isso também. Não, Gomes, cosmobiografia, né, esse termo, inclusive, ele é patenteado, tá, pessoal?
Sementes das Estrelas, tá? Então, cosmobiografia, nome e avatar, somente Neva faz esse trabalho, certo? Vai ter alguns outros terapeutas que vão fazer trabalhos semelhantes. Nada impede da pessoa, por exemplo, trazer uma origem estelar sua, ok? Mas cosmobiografia somente Neva faz, porque tem toda uma preparação e tem uma consagração, que não é de hoje. Primeiro, Gabriel trouxe símbolo pessoal, né? Que tem um símbolo pessoal, que é uma consagração, para depois vir a cosmobiografia. Então, somente ela faz. Então é isso, pessoal. Gratidão aí por vocês terem ficado esse tempão, né? Não sei nem quanto tempo faz já aí. Mesmo sendo essa hora, né? E muito obrigado. Eu vou voltar aqui o trabalho. Às vezes eu coloco aí no history, apenas no history, uns trechozinhos do trabalho, né? Uns pedacinhos. O ser que eu estou fazendo, olha só, Ailton tinha perguntado, né? O ser que eu estou fazendo aqui, ele é de Orion, e ela tem total ligação com a energia dos dragões, tá? Tem total ligação com a energia dos dragões. Maravilhosa, maravilhosa. Orione. Ela é uma treinadora de dragões, para vocês terem uma ideia. Maravilhosa, maravilhosa. Então, pessoal, gratidão aí, mais uma vez. E é isso. Gratidão mesmo. Tchau, tchau.